12 de março de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 12, verso 1. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Quando uma pessoa corrige você e você recebe, aceita a correção, significa que você quer aprender, que você quer crescer. Então, aceite a repreensão, aceite a correção. Agora, você não deve aceitar toda a correção e toda a repreensão, porque às vezes a pessoa está falando que está corrigindo você, mas na verdade ela está querendo desmotivar você. Mas sempre que você ouvir uma crítica, você precisa fazer uma avaliação. Veja se a crítica que a pessoa fez de fato procede, se verdadeiramente aquilo que ela disse colabora com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento. Nunca receba uma crítica e se sinta ofendido, ofendida. Quando você receber uma crítica, pegue aquela pedra que foi lançada contra você para construir uma escada e suba por essa escada. Então, quando você, ao invés de você se chatear, você deve pensar, porque aquele que ama a correção ama o conhecimento. Nós falamos, quando lemos Provérbios capítulo 9, que a sabedoria tem 7 colunas. A primeira coluna da sabedoria é a instrução. Uma pessoa que quer quer prosperar, ela precisa se instruir, ela precisa buscar informação. Depois, a segunda coluna da sabedoria é justamente o conhecimento. Quando eu entro num processo de colher informação, de receber um treinamento, de correr atrás de informação, eu começo a adquirir conhecimentos. Depois que eu estou nesse processo de aquisição de conhecimentos, eu percebo dúvidas a respeito daquele tema, daquele assunto. Então eu vou atrás da terceira coluna da sabedoria, que são os conselhos. Eu procuro pessoas que têm muita experiência e que têm resultados excelentes para que sejam meus conselheiros. Você nunca pode tomar conselho com uma pessoa que não tem os resultados. Procure pessoas que têm resultados de excelência para que você possa pedir os conselhos. Ah, esse a terceira coluna da sabedoria. Depois dos conselhos, você precisa usar a inteligência, você precisa usar o seu raciocínio, a sua razão, você precisa tomar nota de todas as informações que você colheu, de todos os conhecimentos que você recebeu, de todas as dúvidas que você retirou, que você esclareceu com os conselheiros e pensar a respeito, fazendo anotações para que você consiga explicar tudo aquilo que você aprendeu. E usar a inteligência é aplicar-se com dedicação, com esforço. E é o uso da inteligência, que é a quarta coluna da sabedoria, que vai fazer você chegar no entendimento, que é a quinta coluna da sabedoria. Com o entendimento, você já tem clareza, facilidade para tratar a respeito daquele assunto. Você entende aquele assunto e você passa, depois de ter o entendimento, para a sexta coluna, que é o discernimento. O que é discernimento? É aquele momento em que você, quando é questionado, quando é perguntado sobre aquele assunto, você tem clareza. Você fala, isso aqui se resolve assim, assim e assim. Você sabe, porque você passou pelas etapas anteriores. Você passou pela instrução, pelo conhecimento, pelos conselhos, pela inteligência até o entendimento, então você tem clareza a respeito daquele assunto. Você sabe
detalhadamente daquele assunto. E quando você tem discernimento, você consegue ter prudência. Prudência é a sétima coluna da sabedoria. A prudência é a capacidade de escolher a melhor resposta para um certo problema. Nós temos dado aqui 2 exemplos. Quando você está dirigindo o seu veículo e o sinal fica amarelo, você tem 2 opções. Você pode parar ou você pode prosseguir. Você vai parar se você estiver mais distante do sinal, mas se você estiver próximo do sinal, você vai passar tranquilamente. Então, entre 2 alternativas, parar e prosseguir, quando o sinal fica amarelo, você vai escolher a alternativa de acordo com o lugar em que você está. Um segundo exemplo é comer uma feijoada. Você pode comer uma feijoada no almoço de sábado, de domingo, mas você não come uma feijoada perto da meia-noite, porque vai fazer mal em razão do momento que você vai dormir. Então, prudência, comer uma feijoada é muito bom, mas depende da hora. Existe a hora certa de você fazer aquilo. Então, o versículo 1, o que ama a correção, ama o conhecimento. Aquele que ama a correção, ele ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Quem ama ser corrigido significa que está coletando informações, aquilo que as pessoas estão criticando, estão falando, e ama o conhecimento. Ele vai buscar saber o que ele precisa mudar. Depois ele vai buscar conselhos para ver como que eu faço para melhorar isso. Me criticaram, falaram que isso aqui está ruim. Então, a pessoa busca a informação, busca conhecer o seu estado atual de aprendizagem, aí vai buscar conselhos, vai buscar pessoas que possam ajudar a melhorar aquela situação. Depois vai usar a inteligência, o raciocínio, vai pensar sobre o assunto, vai ter entendimento, vai ter clareza, discernimento e vai ter prudência para tomar uma decisão melhor. Então, quem aceita a disciplina, aceita a correção, ama o conhecimento, ama o seu crescimento. Mas quem aborrece a repreensão, quem acha que sempre está certo, não faz uma avaliação, é um bruto. Um bruto é aquele que não se molda, ele fica sempre como uma pedra bruta. Nós não estamos aqui para sermos pedras brutas, mas estamos aqui para nos lapidar. Então, deixe-se lapidar para que você seja cada dia melhor, cada dia cresça mais e mais. Agora, se você percebe que a crítica vem sem razão nenhuma, então aprenda que as pessoas muitas vezes vão criticar você apenas por criticar, porque você está no caminho certo. Você também vai receber críticas por estar no caminho certo. Versículo 2. Então avalie. Versículo 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. Aqui no versículo 2, nós precisamos lembrar do conceito de favor do Senhor. O que é isso? Favor do Senhor. Quando alguém faz um favor para você, aquela pessoa está fazendo algo gratuito e com boa vontade. Por isso nós agradecemos quando alguém realiza um favor para nós. A pessoa faz gratuitamente e com bom coração. Ela faz porque ela quer ajudar a gente. E da mesma forma, o favor do Senhor é quando o Senhor vem e nos abençoa pela vontade dele. Ele vem e derrama uma bênção sobre nós. Isso é o favor do Senhor. Quando você vai em Provérbios, no capítulo 3, a Bíblia diz assim: se você guardar os mandamentos do Senhor, ele dará a você o favor dele. E o texto de Provérbios 3 diz assim: ele dará a você vida longa de paz. E o versículo 16 de Provérbios capítulo 3 diz assim: você receberá a sabedoria.
Na mão direita da sabedoria está a vida longa com paz, e na mão esquerda estão riquezas e honra. Então, o favor do Senhor envolve essas três bênçãos. Você vai receber, se você obedecer aos mandamentos do Senhor, você recebe o favor dele. O Senhor tem prazer de dar gratuitamente vida longa, paz, vida longa com paz, riquezas e honra. Então, quando você lê o versículo 2, o homem de bem alcançará o favor do Senhor, o homem de bem é o homem que obedece aos mandamentos do Senhor. O homem de bem, aquele que obedece aos mandamentos do Senhor, alcançará o favor do Senhor. Mas ao homem de perversas imaginações, ele condenará. Aquele que pratica o mal receberá o julgamento de Deus. Então veja, aquilo que você planta, plante a obediência aos mandamentos do Senhor. E você só consegue obedecer os mandamentos do Senhor quando você conhece os mandamentos. É por isso que a leitura de Provérbios e a meditação em Provérbios colabora com o alcance do favor do Senhor. Você toma conhecimento dos mandamentos do Senhor para obedecê-los. Versículo 3: O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. O versículo 3 está dizendo: o homem que pratica o mal, ele não se estabelece, ele não se firma, mas a raiz dos justos não será removida. Agora, os justos, eles criam raízes, eles se estabelecem, eles conseguem criar raízes no lugar, eles conseguem criar alicerce. Por quê? Porque eles cumprem os mandamentos do Senhor. Agora, o homem não se estabelece pela impiedade. Quem sonega impostos não consegue se estabelecer no seu negócio. Quem não paga os direitos trabalhistas não consegue se estabelecer no seu negócio. Quem mente, vende produtos usando a mentira, faz serviços incompletos ou não faz de forma correta, não se estabelece. Mas o justo, lembre-se de roupa justa. Roupa justa fica colada no corpo. O justo, ele fica colado com os mandamentos de Deus. Se os mandamentos dizem: seja honesto, seja correto, pague os impostos, pague os direitos trabalhistas, cumpra os horários, respeite os clientes, faça o melhor que você puder. Então, o justo, o que fica colado com os mandamentos, ele cria raiz, e a raiz não será removida. Versículo 4: A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. O versículo 4 está dizendo para você que é homem, para escolher uma mulher virtuosa. Se você escolhe uma mulher que teme ao Senhor, uma das características da mulher virtuosa é que ela teme ao Senhor. Ela tem respeito absoluto por Deus. Se Deus diz que ela deve ser modesta nas suas vestes, que ela deve se vestir de forma prudente, sem exibir as partes do seu corpo, que ela deve usar maquiagem sem exagero, que ela deve ser uma mulher que tem sabedoria e busca o conhecimento de Deus, que ora, que tem conhecimento da palavra, que tem comprometimento com a família, que não vive com amigas que são solteiras, recordando, lembrando de tempos passados. Se a mulher é virtuosa, isso que eu estou falando está escrito em Provérbios, capítulo 31. Então, existe um capítulo na Bíblia que fala sobre a mulher virtuosa. Provérbios, capítulo 31, o último capítulo de Provérbios fala que a mulher virtuosa é aquela que trabalha com força, com dedicação, que honra o seu marido, que acima de tudo honra a Deus,
que a lei de Deus se encontra na ponta da sua língua, na sua boca, que ela tem sabedoria para ensinar as mulheres a seguirem a Deus, que ela cuida bem dos seus filhos, que onde o marido dela chega, todos o honram por causa dela, dizendo assim: esse homem casou com uma mulher virtuosa. Então a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Aquele que se casa com uma mulher que é desleal, que vive com ira, com contenda. Provérbios capítulo 21, no versículo 9, fala assim: é melhor morar num canto de águas furtadas do que morar dentro da casa com a mulher rixosa, com a mulher com a mulher contenciosa. Então, casar-se com uma mulher contenciosa traz o quê? O apodrecimento nos ossos. Quando fala de apodrecimento nos ossos, os ossos são a parte mais interna do nosso corpo. Está falando que aquilo vai corroer a alma daquele que se envolve com uma mulher que procede vergonhosamente. Então, aqui no versículo 4, se você está solteiro, leia Provérbios capítulo 31, reflita, pense a respeito de quem você está buscando como esposa. Lá existe um padrão sobre uma mulher que é de Deus. Se você é uma mulher, porque esse versículo 4 fala a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas aqui procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Mas tem o outro lado também, que o homem que é virtuoso também é a coroa da sua esposa. E o homem que procede vergonhosamente também é como o apodrecimento nos ossos da mulher, da sua esposa. Então você que está solteira, está procurando um homem virtuoso, leia 1 Timóteo capítulo 3. Lá, Paulo fala a respeito das virtudes de um homem que deseja ser um bispo. Não significa que você vai casar com um homem que vai ser um pastor, mas ali, quando ele fala, essas são as qualidades de um homem de Deus, de um homem que deseja entregar a sua vida como sacerdote, como um bispo. Ali existem qualidades como o homem que tem o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, que tem capacidade de instruir os seus filhos no caminho de Deus. Você que é mulher vai querer que os seus filhos sigam a Deus. Então esse marido tem que ter essa capacidade de exercer o sacerdócio dentro de casa, de ser um marido que apresenta a sua esposa e os seus filhos a Deus. Se ele não tem capacidade, condição, preparação para trazer a oração, a leitura bíblica, a honra e o respeito a Deus dentro da família, então ele não consegue manter a família na direção de Deus. Então o texto de 1 Timóteo capítulo 3 fala que o homem tem que ter o entendimento para o exercício desse sacerdócio, desse ministério familiar. Ele precisa ser hospitaleiro, quer dizer, ser capaz de receber bem as pessoas. Imagina você, mulher, casar com um homem que não conversa com as pessoas, que fica fechado ali. Então você vai ter uma vida mais limitada, mais restrita. Tem muitas esposas que passam por essas dificuldades. Elas dizem: o meu marido se fecha dentro de casa e nós não podemos conversar e participar de outros grupos de oração, porque o marido é muito fechado. Ele não participa dos grupos de oração, não tem essa restrição, essa limitação. Então, leia 1 Timóteo capítulo 3, versículo... Esse assunto aqui, sobre virtudes da mulher, virtudes do homem, pode gerar muitos e muitas horas de conversa. Então aqui é só uma pincelada. Leia, você que é homem e busca uma mulher virtuosa, leia Provérbios capítulo 31. Você que é mulher, que é solteira, leia 1 Timóteo capítulo 3. E mesmo você que está casado, que está casada, leia esses textos.
para que você tenha uma referência e para que você possa perceber se existe alguma coisa que você precisa mudar. Porque muitas vezes dentro do casamento está havendo algum conflito, porque a mulher não sabe qual é o parâmetro da Bíblia e o homem também não sabe o que a Bíblia fala a respeito do meu compromisso, do meu dever. Então leia esses textos e converse com seu marido, com a sua esposa sobre esses textos para que vocês possam entrar em concordância e melhorarem as questões relativas ao casal. Leiam também 1 Coríntios capítulo 7, que 1 Coríntios capítulo 7 existe algumas recomendações sobre a intimidade do casal. E isso também é um assunto importante para o casamento. Versículo 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio engano. Então o versículo 5 fala que o justo só pensa naquilo que é reto. Quando ele fala que os pensamentos do justo são retos, ele está querendo dizer o seguinte: o justo, que é aquele que anda colado com a lei de Deus, ele só é justo justamente porque nos pensamentos ele já tem pensamentos que são retos. Porque o que nós falamos e o que nós fazemos primeiro passa pelos nossos pensamentos. Nós precisamos educar, cuidar dos nossos pensamentos, porque os pensamentos se manifestam por palavras. As palavras se transformam em comportamentos e atitudes. Então, o justo, ele cuida da origem, ele cuida dos pensamentos. O justo, ele não cai na infidelidade conjugal porque ele cuida do pensamento. Jesus disse: se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já cometeu o adultério. O seu pensamento já foi lá e já voltou. Agora, o justo, quando vem o pensamento, ele para o pensamento errado. Ele não aceita o pensamento incorreto. Ele já tira o olho e já diz: esse pensamento não pode estar comigo. Então ele, por bloquear o pensamento e cuidar do pensamento, ele não deixa que venha o segundo passo. O segundo passo, quando uma pessoa alimenta aquela cobiça, é: vou atrás da mulher, vou falar uma palavra aqui para ela, vou dar um elogio para ela. E aí do elogio, outro elogio, outro elogio. Veja que o pensamento vem primeiro, depois vem as palavras e depois a consumação do pecado. Por isso que os pensamentos, você precisa cuidar dos pensamentos. Vem um pensamento de sonegação de imposto, vem um pensamento de não pagar os direitos de alguém, vem o pensamento de um pensamento mal de alguém. Vou falar mal do fulano. Acho que o fulano é isso ou aquilo. O pensamento tem que ser cuidado. Pense bem antes de falar mal de alguém, fofocar de alguém, difamar alguém, injuriar alguém, enganar alguém. Os pensamentos do justo são retos e, por consequência, as suas palavras são retas, as suas atitudes são retas. Agora, os conselhos do ímpio são engano. Os conselhos do ímpio. O que o ímpio tem para ensinar? O ímpio, ele pratica o mal. Os conselhos dele levam para o engano, para longe de Deus. Versículo 6. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Então aqui o versículo 6 diz: o ímpio só fala, as palavras dele armam ciladas. Armam ciladas ao sangue. Armam ciladas ao sangue. Mostram que levam a pessoa para o caminho do mal. O ímpio, ele diz: não tem problema nenhum se você sair com uma pessoa casada. Qual é o problema disso? Qual é o problema disso?
Ele está armando uma cilada, fazendo com que as pessoas corram o risco de perder a vida. Em Provérbios, no capítulo 6, está escrito assim: aquele que adultera com uma mulher é falto de entendimento, porque no dia da vingança o seu marido não aceitará nenhum presente, ainda que você multiplique os presentes. Lá está escrito que no dia da vingança não existe presente. Então, o ímpio, ele dá conselhos que são ciladas, que levam a pessoa ao risco da morte. Mas a boca dos retos os livrará. O que a boca dos retos vai dizer? Não se envolva com a pessoa casada. Provérbios capítulo 6 diz que você não pode fazer isso, porque isso é falta de entendimento. E esse conselho de Provérbios no capítulo 6 livra a pessoa da morte. Versículo 7. Transtornados serão os ímpios, e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Transtornado significa frustrado, decepcionado. Então, frustrados serão os ímpios, e não serão mais. Os ímpios praticam o mal e eles se decepcionam com o resultado que eles esperavam. E eles acabam se perdendo, mas a casa dos justos permanecerá. Aqueles que obedecem às leis de Deus permanecem. Se você quer ter fundamento, alicerce, se você quer permanência, estabilidade, tranquilidade, siga no caminho da justiça. Versículo 8. Segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. O versículo 8 diz: conforme o entendimento que você tem da vida, você vai receber o louvor, você vai ser recompensado, reconhecido, elogiado, porque conforme o entendimento que você tem da vida. Agora, o perverso de coração, aquele que não tem entendimento das coisas de Deus, só pensa em praticar o mal, ficará, estará em desprezo. Versículo 9. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Quantas pessoas ficam contando vantagem, dizendo, eu fiz isso, eu faço aquilo, e não tem nada. E existem pessoas que são tão simples, mas que têm pessoas ao seu serviço. Então, o versículo 9 está falando sobre o cuidado do orgulho, com o orgulho. Versículo 10. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O versículo 10 está dizendo que o justo, aquele que anda com Deus, ele cuida de tudo que Deus confia na sua mão. Ele cuida da sua própria vida, do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. O justo, ele cuida primeiro do seu espírito. Ele conecta o espírito dele ao espírito de Deus, para que ele possa receber a conexão com Deus. Depois ele cuida da sua alma. A alma envolve os pensamentos, os desejos e as vontades. Ele cuida dos pensamentos, ele cuida dos desejos e das vontades que ele carrega. Quando ele percebe que os desejos e as vontades estão indo para o lado errado, ele molda todos os pensamentos, os desejos e as vontades de acordo com a lei de Deus. Então ele tem comportamentos e palavras que são de acordo com a lei de Deus. E o justo cuida do seu corpo. Ele cuida da sua saúde, ele cuida do seu sono, ele cuida de fugir da prostituição, do adultério, da fornicação. Ele cuida de como ele olha para as pessoas e para as situações da vida. Ele cuida de onde os pés dele vão. Ele cuida dos ambientes que ele frequenta. Ele cuida das amizades que ele permite que andem com ele. O justo, ele cuida do espírito, da alma e do corpo. E ele também cuida
dos seus negócios e também do seu trabalho e também dos seus animais. O justo, quando diz aqui ele olha pela vida dos seus animais, ele está dizendo: o justo cuida de tudo o que Deus confia na sua mão. Mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Quando uma pessoa ímpia age com misericórdia, ou seja, quando ela pratica um ato de bondade, mesmo quando o ímpio pratica um ato de bondade, ele está pensando na maldade. As misericórdias dos ímpios são cruéis. Tudo que o ímpio faz, ainda que pareça bom, tem uma intenção maligna por trás. Então, o ímpio, por exemplo, ele cuida bem de uma pessoa que tem informações e conhecimentos sobre autoridades, sobre o governo, para que ele possa fazer negociações e enganar, corromper pessoas. Quando ele trata bem alguém, ele trata bem aquela pessoa, porque ele sabe, essa pessoa me dá acesso àquela autoridade, àquela pessoa, então eu vou poder usar essa pessoa para conseguir o meu propósito de maldade. Quando o ímpio ajuda alguém, quando ele distribui cestas básicas dentro de uma comunidade, ele está querendo que as pessoas vejam ele como uma pessoa boa, para que as pessoas que receberam aquelas cestas básicas se omitam de entregá-lo nas suas práticas criminosas. Quando o ímpio faz um bem, ele tem sempre em mente um aproveitamento para a prática da maldade que ele esconde. Então é isso que o versículo 10 está dizendo. Se uma pessoa é ímpia, se você sabe que uma pessoa está envolvida com coisas erradas, pode parecer que ela está fazendo boas ações, mas você não pode aceitar andar com essa pessoa. Esse versículo aqui é um alerta, porque eu conheço pessoas que são da igreja e andam com pessoas que se envolvem com o tráfico de drogas. E elas dizem assim: mas o fulano, ele faz o tráfico, mas ele pega o dinheiro para cuidar das famílias lá da comunidade. Então ele é uma pessoa muito boa. E eles não percebem, porque são muito jovens, eles não percebem que você nunca pode justificar com boas ações aquilo que se faz de errado. Mas eles olham e dizem: mas ele é uma pessoa muito boa, porque ele faz o tráfico, mas ele consegue o dinheiro e depois ele distribui cesta básica para as famílias. Então as misericórdias dos ímpios são cruéis. Ele faz um ato de bondade, mas ele está destruindo pessoas, praticando o tráfico de drogas. Versículo 11: o que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falta de juízo. Então, quem trabalha na sua terra, aqui, quando o texto fala a sua terra é a sua vida. Então, aquele que lavra a sua terra, aquele que ora, jejua e lê a Bíblia, está lavrando a sua terra, o seu terreno espiritual. Aquele que lavra a sua terra, aquele que busca instrução, conhecimento, busca conselhos, usa sua inteligência, busca entendimento, consegue discernimento e tem prudência em uma atividade para abrir um negócio, para cuidar da sua da sua fonte de rendimento. Ele está lavrando a sua terra. Ele se fartará de pão. Se fartará de pão espiritual, que é a comida que vem do céu, e se fartará de pão porque vai cuidar do seu negócio, vai aprender coisas para a sua vida. Mas o que segue os ociosos, ocioso, aquele que fica sem fazer nada, está falta de juízo. O versículo 11 fala: como você tem usado o seu tempo? Na ociosidade ou você tem trabalhado na sua terra, na sua vida, no seu terreno? Versículo 12: deseja o ímpio a rede dos maus. Aqui, ainda no 11, o que lavra sua terra se fartará de pão, também
Você precisa cuidar da sua vida emocional, fazer boas amizades. Lá em Provérbios, no capítulo 18, fala sobre os relacionamentos. Provérbios, no capítulo 18, fala assim: aquele que anda isolado, ele busca apenas o seu próprio interesse. Ele se volta contra a verdadeira sabedoria. Então, tem aquela pessoa que só se relaciona com alguém se for para ela conseguir um objetivo pessoal e egoísta. Ela não para pensar em participar de eventos, congressos, para conhecer pessoas, para compartilhar um pouco a respeito da fé, para compartilhar a respeito daquilo que ela sabe, para ter aquela troca, aquele amizade, relacionamento, tomar um café na casa de alguém, não por interesse, mas por compartilhamento. Então, aquele que lavra a sua terra, aquele que faz amizades, faça amizades com pessoas para você praticar uma atividade esportiva junto, para você tocar um instrumento musical, se você pode participar de um grupo, de um coral, de coisas coletivas. O que lavra a sua terra se fartará de pão. Se você ficar só focado em igreja e no trabalho e não se ocupar de estabelecer relacionamentos com pessoas, para ter o compartilhamento, você acaba adoecendo. Tem muitas pessoas que estão doentes porque elas ficam só em rede social, depois elas ficam só no trabalho da igreja e depois elas vão para o trabalho individual. Cuide também do emocional. Versículo 12. Deseja o ímpio a rede dos maus. Aqui ainda no 11. Você pode pensar assim, algumas pessoas falam isso. Mas não tem mais ninguém que é confiável. Não existem mais amigos. Não existe mais ninguém que você pode confiar. Ore a Deus. Deus vai dar entendimento, vai trazer um caminho e apresentar pessoas. Ore a Deus dizendo: Senhor, eu peço que o Senhor me mostre pessoas que eu possa caminhar junto, para que eu possa crescer com o Senhor e com esses relacionamentos. Prepara as pessoas certas no meu caminho. Ore ao Senhor. Orando ao Senhor, Deus vai trazer essas pessoas. Porque Deus cuida de tudo em nossa vida. Ele também aproxima pessoas e ele também afasta pessoas. Versículo 12. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Aqui no versículo 12, ele está dizendo: o ímpio, ele quer estar na rede dos maus. Ele deseja estar junto com quem faz o mal. Agora, a raiz dos justos produz o seu fruto. O justo, ele cria as suas raízes. Ele se estabelece no lugar praticando o que é justo. E no tempo certo, ele vai colher os seus frutos. Não queira andar com os maus. Fixe-se em obedecer à lei de Deus. Você vai criar raízes obedecendo à lei de Deus. Versículo 13. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O versículo 13 está dizendo: a armadilha do ímpio está na transgressão dos lábios. Significa, o laço, a armadilha, está na boca do ímpio, na proposta que ele faz. Por isso que a Bíblia, no Salmo 1, fala assim: bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não fica sentado na roda dos escarnecedores. Significa, bem-aventurado aquele que anda longe do ímpio, porque o ímpio, quando você dá conversa para ele, é na boca, no que ele fala, que está a armadilha, que se encontra a cilada. Ele fala para você:
Não tem problema, se você fizer desse jeito, a Receita Federal não vai pegar você. Não tem problema, se você sair desse jeito, ninguém vai descobrir que você saiu com aquela pessoa casada. Não tem problema, se você fizer desse jeito aqui, ó, se o empregado disser depois que você não pagou, você tem esse documento aqui, esse argumento aqui. Então é na palavra que o ímpio tem a sua cilada, a sua armadilha. Não ande perto de alguém que já fez uma proposta de coisas erradas a você. Se ele já fez propostas de coisas erradas para você, ele é ímpio e tudo que ele fala sempre vai trazer uma cilada, um laço para a sua vida. Mas o justo sairá da angústia. O que o versículo 13 está dizendo? O justo, aquele que anda colado com a lei de Deus, ele vai sair da angústia. Ele não vai cair no laço, na proposta do ímpio. Versículo 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. O versículo 14 fala, você vai se fartar de bem se você souber usar as palavras certas. E o que você fizer é o que você vai colher. Então, preste atenção no que você fala, como você fala, em que tom você fala e o momento em que você fala. Se você tem que pedir alguma coisa a alguém, pense na forma correta de você dizer e pense se é o momento de você falar. Porque, de acordo com o que você fala, é aquilo que você recebe. As palavras têm muito poder. Você precisa prestar sempre muita atenção quando você fala, o que você fala, em que tom você fala e com quem você está falando, para que você possa colher o bem. Versículo 15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então o tolo, ele sempre acha que está correto. Ele não busca instrução, não busca conhecimento, não pede conselhos, não usa o seu raciocínio, a sua inteligência para ter entendimento, para ter discernimento, clareza, para ter prudência. Ele faz o que dá na cabeça dele. Agora, o que dá ouvidos ao conselho é sábio, aquele que busca instrução, conhecimento, pede conselho a alguém que é mais experiente, é sábio. 16. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. O versículo 16 fala sobre pavio curto. O louco tem pavio curto. Acontece uma coisa com ele, ele fica com raiva, ele fica irado e na mesma hora ele já grita, já xinga, já todo mundo vê que ele ficou irado. Ele não tem domínio próprio. Mas o avisado encobre a afronta. Quem é avisado na vida, quando sofre alguma afronta, ele para e avalia como ele vai responder aquilo. Versículo 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. O versículo 17 fala, se você conhece alguém que fala a verdade, ele fala da justiça. Se você conhece alguém que mentiu uma vez, fique desconfiado. Essa pessoa, se ela mente uma vez, ela pode mentir outras vezes. Agora o versículo 16, voltando aqui para o 16, que o avisado, ele encobre a afronta. Nem sempre você tem que responder a afronta. Às vezes a melhor resposta para a afronta é o silêncio. Você está dirigindo o seu carro, de repente alguém fecha você, ou de repente alguém buzina para você, e de repente vem para cima de você xingando com palavrões. Você não sabe se aquela pessoa não tem uma arma no carro dela. Então o avisado, ele presta atenção, ele já pensa. Essa pessoa está muito alterada, muito nervosa, muito irritada. Se eu respondo, eu posso perder a minha vida. Essa pessoa está no volante, ela pode pegar o carro e bater no meu carro. Então é melhor eu parar e deixar a pessoa ir embora. É melhor eu desviar aqui para a direita ou para a esquerda
e até chegar um pouco mais atrasado, mas deixar a pessoa sair da minha rota, do meu caminho. O avisado, ele encobre a afronta. Às vezes você tem que deixar a pessoa passar do seu caminho. Agora para o versículo 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é a saúde. O 18 fala que tem pessoas que, quando abrem a boca, é só para machucar, é só para ferir os outros. É como uma ponta de espada. Agora, a língua dos sábios é a saúde. Quando um sábio fala, ele fala palavras boas, que vão trazer a cura para as pessoas. Versículo 19. E o 18 traz uma reflexão. Quando você fala com as pessoas, você fala e machuca as pessoas? Ou quando você fala e você percebe que as pessoas ficam bem? Um cuidado que devemos ter é, quando nós estamos falando muitas palavras que machucam as pessoas, nós temos que olhar para dentro do nosso coração. A nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Se eu estou ferindo as pessoas, então eu tenho que ver o que em mim está ferido e precisa ser tratado. Se eu estou bem, eu vou dizer palavras boas. Então o sábio é aquele que cuida do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Por isso que a língua dos sábios é a saúde, porque o sábio, primeiro, ele cuida dele mesmo. O sábio, a pessoa que é sábia, ela cuida do seu relacionamento com Deus, da sua vida espiritual, ela cuida da sua alma, dos seus pensamentos, dos seus desejos e das suas vontades, e ela cuida do seu corpo. Então ela tem saúde. Uma pessoa que não cuida do corpo, não bebe água, que está com sono. Uma pessoa sem sono fica com raiva e irritada. Uma pessoa que não se alimentou direito, está com fome, ela não vai conseguir dizer palavras boas. Então a língua dos sábios, o sábio ele cuida primeiro dele. Cuide bem do seu espiritual primeiro, da sua alma e cuide do seu corpo. Se você não cuida do seu corpo, se você fica com problemas nos rins por falta de beber água, não cuida do seu sono, você fica irritado, irritada facilmente. Então as suas palavras não serão boas. 19. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Em outras palavras, a mentira tem perna curta. Você pode conseguir enganar hoje. No longo prazo, a mentira se revela. 20. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Então, quem pensa no mal, abre a sua boca e fala o engano. Carrega no coração o engano. Mas a alegria tem os que aconselham a paz. Quem dá aconselhamentos de paz tem alegria. 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. O justo, nenhum agravo, nenhuma coisa ruim sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. É a lei da semeadura. O justo pratica a justiça, não vai ter nenhum problema na sua vida. O ímpio pratica o mal, vai ficar carregado de consequências. Daquilo que ele plantou, que é o mal, ele vai receber o mal. 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então os lábios mentirosos, Deus abomina a mentira, mas os que agem fielmente são o seu deleite. 23. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama estultícia. Estultícia significa tolice. E o versículo 23 está dizendo que o homem avisado encobre o conhecimento. Nem sempre você vai mostrar aquilo que você sabe. Tem pessoas que são tolas e não querem que você corrija elas. E Provérbios capítulo 9 fala isso. Corrija o sábio, mas aquele que corrigir um tolo receberá afronta. Então o homem avisado, ele já sabe que nem todo mundo quer aprender. Existem pessoas que não querem aprender. Então o homem avisado, ele encobre o conhecimento. Ele chega num lugar e ele verifica
se deve ou não deve falar. Se ele percebe que a pessoa quer aprender, ele vai revelar o conhecimento com o objetivo, com o propósito. Ele vai mostrar o conhecimento para ajudar a pessoa. Agora, se ele percebe que a pessoa não quer aprender, que a pessoa é uma tola, ele vai ficar em silêncio porque ele não vai tomar afronta para si. E tem um outro ponto que o homem avisado, ele encobre o conhecimento porque tem lugares em que você não pode revelar, mostrar que você tem aquele conhecimento, porque senão a pessoa fica com raiva de você. Tem aquela pessoa que ela quer ser a pessoa que sabe mais. Então, por exemplo, tem chefes que odeiam quando um funcionário sabe mais do que ele. E você não pode mostrar que você sabe mais do que ele, porque senão ele fica com raiva de você. O chefe não deveria ficar com raiva quando um funcionário mostra o caminho certo. Ele deveria ficar alegre, deveria dizer: que bom que você me mostrou isso aqui. Agora nós vamos acertar. Mas tem pessoas que têm o seu negócio e elas querem ser a dona da verdade, a dona da razão. E você, que está trabalhando ali, às vezes a pessoa está fazendo a coisa errada e a opção que você tem é sair daquele lugar. Porque se você mostrar o caminho e dizer isso aqui está errado, a pessoa vai ficar com raiva de você. Então o homem avisado encobre o conhecimento. Você não pode sair por aí mostrando o conhecimento que você tem. Você precisa verificar se aquela pessoa não quer ser a que sabe mais. Se você mostrar que você sabe mais, você vai fazer aquela pessoa se sentir envergonhada, ela vai se sentir humilhada e ela vai querer destruir você. Você não pode mostrar o conhecimento quando a pessoa já é tola, ela não quer aprender. Agora você mostra o conhecimento quando você vê que a pessoa quer aprender e que aquilo vai trazer edificação. Agora o coração dos tolos proclama a estultícia. O coração dos tolos proclama, significa fala abertamente sobre a tolice. O tolo é aquele que fala o que vem na cabeça, gosta muito de falar, só fala bobagens e quer ainda ser ouvido. Versículo 24. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. Então, quem é diligente? Aquele que se dedica, aquele que faz a coisa certa, aquele que produz algo com excelência. Quem tem diligência vai dominar. Agora, os enganadores serão tributários. Os enganadores serão escravos. 25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O versículo 25. Solicitude significa ansiedade, significa preocupação. A preocupação, a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Então o versículo 25 fala que uma boa palavra pode tirar a ansiedade, a angústia do coração de alguém. 26. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O justo é um guia para o seu companheiro. Com quem você anda? Com o ímpio ou com o justo? Se você anda com o justo, ele pode ser um guia para você, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Fique longe dos ímpios. O ímpio, de alguma forma, acaba fazendo você tropeçar. 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. O preguiçoso não faz a sua parte. O bem precioso do homem é ser diligente. E o 28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Então, se você anda na justiça, você vai encontrar a vida, você vai encontrar o bem, mas no caminho da sua carreira não há morte. Se você anda na justiça, você encontra a vida. No caminho da sua carreira não há morte. Quem mostra a justiça de Deus para nós é Jesus. A Bíblia fala que todos nós estamos carregados de pecados. Nós mentimos, invejamos, cobiçamos, desejamos,
às vezes não perdoamos, carregamos ira, nós pecamos. E a Bíblia fala que por nós estarmos cheios de pecados, nós somos injustos. Então Deus enviou Jesus para morrer por todos nós, para que todas as pessoas que aceitarem a Jesus sejam justificados dos seus pecados. Então, depois dessa leitura aqui de Provérbios 12, eu quero fazer um convite a você, que você se aproxime de Deus. E para que você se aproxime de Deus, você precisa aceitar a Jesus, para que você receba o perdão dos seus pecados e dessa forma seja amigo de Deus. Então aqui na tela eu coloquei a oração de confissão. Essa oração de confissão é uma oração em que você aceita Jesus como seu único Senhor e seu único Salvador. Como nós comentamos, nós estamos com muitos pecados, nós temos pecados. Mas quando você aceita Jesus, Deus olha para você como alguém que foi justificado dos seus pecados. E aí você pode pedir nessa oração para ter o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus em você, e pede para escrever o seu nome no céu, no livro da vida. O livro da vida é o livro que fica no céu, onde estão os registros dos nomes das pessoas que aceitaram Jesus e que receberam o perdão dos pecados. Então, quando você faz essa oração, você, primeiro, recebe o perdão dos pecados, segundo, recebe o Espírito Santo, que é o próprio Deus, a presença de Deus em você, terceiro, o seu nome é escrito no livro da vida, que fica no céu, e quarto, você se torna filho, filha de Deus. Então, ligue o seu pensamento com Deus agora e faça essa oração comigo, a oração de confissão. Declare em voz audível, porque você está declarando para o mundo espiritual que você agora está entrando no reino de Deus. Declare a frase 1, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Frase 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3, escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração em nome de Jesus, procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas apenas para Jesus. Se você tem algum santo, alguma imagem, algum amuleto na sua casa, coloque em um pacote, coloque fora da sua casa, porque agora você recebeu Jesus e você tem o Espírito Santo em você. O Espírito Santo orienta você, guia você para que você chegue até o céu. Ele fala conosco no nosso coração. Quando você estiver num caminho errado, ele vai colocar um aperto no seu coração. Quando você estiver com dúvida e orar, pedindo a ele que responda o que fazer, ele vai dizer a você, siga por esse caminho, escute essa pessoa, não escute essa, siga por aqui. Você vai, na medida em que orar, receber essa comunhão e esse relacionamento com Deus, pelo Espírito Santo na sua vida. Então agora procure uma igreja em que prega que Jesus é o único que deve receber nossas orações, porque Ele que morreu por nós, Ele que está à direita de Deus, Ele que escuta todas as nossas orações e é Ele que responde por meio do Espírito Santo que agora mora em você. Então ore somente para o nome de Jesus. Pare de orar para qualquer outra entidade ou qualquer outra oração que você faça. Faça apenas orações a Jesus. E siga em uma igreja que prega essa verdade. Participe das reuniões de oração para que você possa conversar com Deus e estar mais sensível para ouvir a sua voz. Até você que já é cristão, que está ouvindo essa mensagem, participe dos cultos de oração. É muito importante que você tenha uma vida de constante oração. A oração
liga você na intimidade com Deus. Ore enquanto você dirige, ore. Se você não está ocupado estudando ou fazendo alguma coisa que exija a sua mente, fique em oração. Quando sentir vontade de ficar triste, quando sentir raiva, mágoa, sentimento de vingança, qualquer coisa que venha no coração, ao invés de você dar vazão a isso, ore. Senhor, eu estou triste. Senhor, aquela pessoa falou aquilo para mim, eu estou com um desejo de vingança. Tira do meu coração. Senhor, eu estou com ira. Peça a Deus. Fique conectado o tempo todo com Deus. Ore sem cessar, incessantemente. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.